Melanie Klein, ela nasce em 1882, 30 de março, né? Ela nasce em Viena, na mesma Viena que o Freud vivia, né? Ela vai falecer com 70 e poucos anos, né? Em 1960, desculpa, em Londres, né? Que foi, na verdade, o país e a sociedade de psicanálise que a acolheu mais calorosamente, né? Então, ela passou pela Sociedade de Psicanálise de Budapeste, quando ela conheceu o Ferenczi, e depois passou pela Sociedade de Psicanálise da Alemanha, de Berlim, né, quando ela conheceu o Canabra. Ela é de uma família de um pai que é médico, né, e uma mãe que vive tem uma loja que vende répteis e pássaros, né? Então ela tinha uma loja e ela é a quarta filha desse casal, né? O pai judeu que não, não era praticante, né? E filha de uma mãe bastante atrapalhada, pelo que contam as biografias, né? Muito tirânica, muito possessiva, muito destruidora, segundo as línguas biográficas, né? O pai sofreu um abalo econômico, né? E isso alterou bastante a vida dela, né? Além dela não ser uma filha desejada pela mãe, né? Ela teve uma vida onde teve uma série de perdas significativas que marcaram o crescimento dela, né? Então, ela perde uma irmã, a Sidonia, aos 4 anos de idade. Aos 18 anos, o pai morre. Aos 24, o irmão que ela mais amava e que dava mais força para ela morre também. Ela estava estudando no liceu feminino de Viena, visando ser médica, né? Mas o pai, como eu já disse, sofre um abalo econômico e ela tem que parar os estudos e se casa. Em 1903, ela se casa com Arthur Klein e abandona a medicina. Ela tinha 21 anos. Ela faz alguns cursos na sociedade, nas faculdades de Viena, mas cursos de história, de arte, não conclui nenhum. E que se casa e com esse Arthur Klein e tem 3 filhos. A Melita, o Hans e o Eric. A Melita, ela vai se tornar psicanalista também e vai participar da grande briga que se estabeleceu na sociedade de Londres no período da guerra, de 40 a 45, e a filha, né, a Melita, a primeira filha da Melanie Klein, vai participar
da briga entre escolas freudiana e kleiniana, e a Melita ficará contra a mãe, né? Ficará distante da ideia de mãe boa e filha boa. Ali tinha uma rivalidade tremenda que, enfim, depois quem tiver interesse, lê nas biografias, né? Tem várias... Phyllis Grosskurt é uma das biólogas, né? Phyllis escrito com PH. Outra também que faz uma biografia interessante da Melanie Klein é a Júlia Kristeva. A Júlia Kristeva é uma psicanalista francesa, mas bastante eclética, né? E ela escreveu, na verdade, uma trilogia falando a favor das mulheres que ela achou fenomenais, né? E uma das que ela escolheu para escrever sobre a vida foi a própria Melanie Klein, né? A Melanie Klein, ela teve uma vida muito, muito, muito difícil, muito sofrida. Desde mocinha, ela desenvolveu uma depressão. Ela tinha mesmo uma depressão. E depois que ela teve os 3 filhos, aí ela se acabou de vez e passou, em 1910, ela foi o primeiro contato dela, quando ela se mudou para Budapeste. O marido teve que mudar, ele teve que mudar de serviço. Ela foi para lá junto com ele e conheceu o Sándor Ferenczi. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. O Ferenczi é um cara interessante, é um discípulo do Freud, tem uma obras completas publicada pela Martins Fontes, em 4 volumes, né? Eu estou olhando aqui porque está lá em cima os livros. Enfim, Ferenczi foi o primeiro analista da Melanie Klein, e em 1910 começa o contato, né? Ela tinha 28 anos, né? Começa o contato dela com a psicanálise, né? Começa a ter uma experiência com a psicanálise, com os psicanalistas, começa a estudar e se interessa muito pela obra do Freud, né? Fica encantada, devora a obra inteirinha, pelo menos a parte que estava escrita ainda quando ela começou a ler. Ele não tinha escrito toda a obra, né? Ainda passou alguns anos junto com ele, né? Mas aproveito para fazer um parênteses. A vida da Melanie Klein com o Freud não foi uma vida propriamente boa, né? Porque Melanie Klein fez modificações na teoria, sem a licença dele, óbvio, né? Que trouxeram muitas discussões que culminaram lá em 1929, quando em 1928, quando a Ana Freud muda com Freud para Londres, e aí se acirra a briga que ela tinha com a filha do Freud. Mas ela já tinha começado a encrenca com a Ana Freud muito tempo antes, que a Ana Freud tinha uma mistura de pedagogia com psicanálise e não achava que o que tinha que se fazer era uma educação psicanalítica e não uma análise, né? E a Melanie Klein discorda desse modo da Ana Freud pensar e escreve um outro livro, A Psicanálise da Criança,
é um dos livros que ela escreve, respondendo a esse trabalho que a Ana Freud publicou sobre o tratamento de crianças, e isso se torna um pepino na sociedade, né? E, enfim, o Freud não perdoa ela pelos ataques que ela, Melanie Klein, fez a Ana Freud, né? E também não perdoa ela por ter mexido na teoria dele sem a ordem dele, né? Não foi uma coisa discutida entre ela e ele, uma descoberta que eles fizeram juntos e, pelo contrário, né, ela preserva toda a obra freudiana dentro da obra kleiniana, né? Só que a obra kleiniana, num certo sentido, engole a obra freudiana, tornando-a, como disse a Ana, mais acolhedora, mais simples, mais pragmática, mais humana para uma clínica de quem não sabia falar nada sobre tratamento infantil com crianças, né? Então, Melanie Klein, acho que é a segunda mulher a se interessar pelo tratamento de crianças dentro da psicanálise. A primeira chama-se Hermínia Hug Helmut, que teve um fim trágico quando começava a atender crianças. Ela foi assassinada pelo sobrinho, porque dizia que a terapia que a tia tinha feito na mulher dele tinha destruído o casamento dele, então ele matou ela, né? Mas, enfim, destino de certos psicanalistas, né? Serem mortos ou por um parente ou pelo próprio paciente, né? Enfim, né? Mas, enfim, voltando para 1910, ela, quando ela começou o tratamento com o Ferenczi, ela começou, junto com isso, a observar os próprios filhos, tentando aplicar as teorias freudianas na educação dos filhos, né? Na forma de educar os filhos dela, ela tentou aplicar aquilo que ela aprendeu na obra do Freud. E uma das coisas que ela aprendeu na obra do Freud era falar a verdade sobre a sexualidade. Então, ela educou os filhos com esses preceitos, com esses princípios. E junto com a educação dos filhos, segundo a psicanálise, o que parece que não deu muito certo, né, vamos dizer assim, um se suicidou, a outra brigou com ela, e o outro, sei lá o que fez na vida dele, o Eric, né? A Melita brigou com ela, o Hans morreu caindo de uma montanha, fazendo alpinismo. Depois da morte desse filho que ela escreve Luto e Melancolia, né? Como é que chama o texto? Algumas considerações sobre o luto e a melancolia, sei lá onde. Depois eu vejo isso. Aí ela educou os filhos assim, e junto com isso ela observava tanto os filhos dos parentes, das amigas, ela observava a relação criança-mãe, desde que ela começou a estudar a psicanálise com o Ferenc e ingressou na sociedade de, de Budapeste, na Hungria. É importante falar, né, que a Melanie Klein, ela deu, como é que eu poderia dizer, ela deu saltos
golpes na psicanálise, na psicologia da época, inesperados para a psicologia e para a psicanálise, né? Um deles é a técnica do brincar. Pessoal, vocês, por favor, me interrompam, se for o caso de me perguntar alguma coisa, viu? José, Mauro, Ana, enfim, fiquem à vontade. O Mauro tá com a câmera travada? Acho que não está mais lá, né? É, tá. Tá. Aqui a câmera está travada e sua voz está cortando, Mauro. Mas tudo bem, legal. Você está aí, tá me ouvindo bem, né? Tá. Não dá para ouvir. Sim, eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. A câmera está liberada aqui também. Tá bom. Tá bom. Não dá para ouvir direito, Mauro. Deixa eu seguir aqui. Então, ela desenvolveu a técnica do brincar, e a técnica do brincar é uma sacada mais genial que alguém poderia fazer, porque inclui a associação livre verbal e a brincadeira, o aspecto lúdico da brincadeira, que permite que a criança expresse o que está experimentando enquanto está ali conosco, ou aquilo que estava experimentando enquanto estava ali com ela. Esse filho Eric era muito falão, assim, né? Então ela estudou bastante ele, né? Muito do que ela entendeu que ia na cabeça das crianças tem a ver com o que ia na cabecinha do Eric, né? Mas, enfim, era só um parêntese esse da técnica do brincar, que é um achado que eu não saberia dar para vocês a devida dimensão do tamanho da descoberta, né? A descoberta assim, equivale a uma super sacada, né? Depois que a pessoa aí virou, alastrou pelo mundo inteiro a técnica do brincar, e isso facilitou ingressar no mundo da infância e, curiosamente ou estranhamente, do mundo da infância se entrou no mundo da psicose. Importante isso, porque isso vai marcar uma diferença crucial entre ela e o Freud, que é a aproximação profunda que ela faz da psicose, e as descobertas que ela faz no tratamento com as psicoses, depois que ela transforma o mundo infantil no mundo psicótico, né? Enfim, seguindo aqui, voltando para trás um pouco, né? No fim do casamento dela, já 10 anos depois de ter se analisado com o Ferenczi e ter feito essas observações de crianças, de mães, da relação da mãe com a criança, da criança com a mãe, ela se mudou. Ela já atendia lá em Budapeste, já tinha casos. Ela se mudou para acaba o casamento dela. Em 1921, ela se muda para Berlim
e começa uma análise que durou 18 meses com o Abraham. Análise curtinha, porque o Abraham morreu ao engolir uma espinha de peixe. Então, é gozado que não é um biógrafo só que fala isso, mas a maioria das pessoas, mesmo que não são biógrafos, são apenas introdutores da obra da Melanie Klein, todos esses caras remarcam insistentemente que a Melanie Klein sempre foi cercada por muitas perdas e teve que fazer muitos lutos ao longo da vida. A Melanie Klein, importante que seja dito, ela não era formada em nada. Não tinha formação acadêmica, tinha uma instrução básica e não tinha diploma, né? Na sociedade de Berlim, ela era muito mal vista, muito mal vista. Ela, além de ser mal vista, ela tinha um tipo de ideia e tinha uma maneira de expressar as ideias que não era acadêmica, né? Era uma senhora que viveu a vida inteira dentro de casa, cuidando dos filhos, que estudou psicanálise direto com um psicanalista de primeira linha, o Ferenczi, e se enfiou no mundo dos acadêmicos, dos médicos, dos psiquiatras, dos neurologistas, de alguns psicólogos, enfim, que a receberam muito, muito mal, né? Mesmo estando tutelada por um cara que era sumamente importante, como o cara Abraham, né? Se um dia vocês lerem alguma coisa dele, vão perceber que ele era competente, né? Os estados sexuais da mente é um livro bem importante para quem estuda psicanálise. Nesse momento ela se divorcia, enfim, né? Paga um preço alto por estar ali sozinha em Berlim, mas começa uma relação intensa com alguns psicanalistas de Londres que se interessam pelo aspecto do desenvolvimento humano que se lia nas teorias dela, né? Uma espécie de psicologia evolutiva que interessou os ingleses, e essa ideia de ter uma boa organização dos mecanismos de defesa usados pelas pessoas durante a sessão de análise. Então, ela tinha teve essa sorte, né? E aí ela muda de Berlim para Londres, e aí começa a escola kleiniana e toda a jornada mais importante da vida dela ao longo desses anos de Londres, que a gente vai estudar aos poucos, né? Vamos estudar todo esse período aí, praticamente, né? Os textos anteriores e os textos que são dessa época, que são textos importantes, né? Os textos de Londres já aparecem a formação das escolas, né? É na sociedade de Londres que tem a briga onde se formam os grupos kleiniano, freudiano e um outro grupo que se chamou Grupo Independente, do qual fazia parte o Winnicott.
mas todos gostavam muito de brigar. E brigavam bastante com com os problemas teóricos, né? Tem um livro que é um catatal que se chama As Controvérsias, né? Se alguém tiver interesse de ler, né? É interessante como obra histórica e, ao mesmo tempo, também é um livro de muito debate, tem bastante coisa para aprender. Enfim, dá para vocês terem uma ideia de quanto ela mexeu com a cabeça dos psicanalistas falando as coisas que falou, né? Então ela era uma espécie de iconoclasta, não sei, uma pessoa que destruía as imagens das coisas, né? Misturando uma dona de casa com uma psicanalista que desenvolveu uma teoria particular, uma pessoa absolutamente genial na simplicidade que ela colocou a teoria, né? Não perdeu nada da teoria freudiana, nada do que Freud falou se perde na teoria kleiniana, mas se reorganiza numa outra perspectiva, onde já não a questão do sexual não é mais uma coisa central, né? O que vai ser central na obra é a oposição entre os instintos de vida e os instintos de morte. Uma briga contínua entre a construção e a destruição, né? Se eu puder colocar em linguagem mais moderna, né? Nunca ouvi ninguém falando sobre construção e destruição na obra kleiniana, mas você pode separar o funcionamento psíquico em um lado que constrói e no outro lado que destrói tudo que a mente constrói, né? Então, a vida e a morte, aquilo que se liga e se forma e constrói coisas, ideias, pensamentos, ações, soluções, perguntas, versus, né? Vai ser versus aquilo que tira o sentido das coisas, né? Tira o sentido de que as coisas se enlaçam, né? Então, a teoria do prazer, a Melanie Klein considera que o prazer é importante no aprendizado, na descoberta, mas ela coloca que há muito prazer também em destruir. Então, o prazer não é só alívio. O prazer também são ações positivas, e também o prazer se deriva de ações que são em si mesmo destrutivas, mas que são eficientes para descarregar a tensão psíquica, né? Então, só nessa passagem, vocês notam que já se acrescentou toda uma nova dimensão epistemológica na construção do pensamento, que revoluciona a psicanálise num momento que o próprio Freud ainda estava pensando a psicanálise, vocês entendem? O Freud não tinha concluído a psicanálise e aí chegou alguém e fez uma revisão e propôs uma nova teorização. Não é isso. O Freud estava desenvolvendo a teoria dela. Ela pegou toda a teoria dele e fez uma teoria dela com a teoria dele. E isso é complicado, acho que vocês entendem, não tem muito segredo. É complicado porque perturba o narcisismo das pessoas, as pessoas
em vez de quererem estudar o que está se dizendo, elas se filiam numa espécie de grupo que entra em briga, que entra em oposição. A oposição acaba sendo ideológica e não científica, né? E aí se constrói uma sociedade com uma briga dentro de si, dividida em 3 partes, que existem até hoje lá, né? Se você vai fazer formação na Inglaterra, lá em Londres, você vai encontrar os 3 grupos dividindo o poder. Bom, até aí acho que eu vou parar por aqui historicamente. É lógico que a vida dela continua, mas aí agora a gente já está dentro da teoria. Quem tiver vontade vai ler a biografia, como é que se desenvolveu tudo, e é bacana. Acho que foi perfeito, doutor Emir. Já deu todo o embasamento aí para a teoria dela. Não sei se alguém tem alguma pergunta, né, alguma colocação, mas acho que foi fantástico. Eu queria fazer só uma pergunta, Emir. Manda, Ana, tá baixinho. Tá, já ficou alto. Essa semana eu li um texto, eu não lembro o nome do autor, mas é Rezende. Ele escreveu esse Antônio texto... Muniz de Rezende. Acho que é. Ele escreveu em comemoração aos 70 anos da Sociedade de São Paulo, e ele falou assim, numa partinha lá do texto, eu lembro que ele escreveu assim, ao contrário de Klein, eu foquei mais na generosidade do que na inveja. O que ele quis dizer? A Klein escreveu sobre inveja e gratidão, mas ela focou mais a inveja? Pouco. Quer dizer, isso se destacou muito na obra dela, apesar de ela ter um livro sobre o amor com a Joan River, né, que elas escreveram juntas. Amor, culpa e reparação. Talvez seja uma coisa interessante de ser lida dela, né? Melanie Klein, por exemplo, na teoria kleiniana não tem catexia, não tem neurônio, não tem espicaçamento do estímulo, descarga pulsional, descarga motora. Melanie Klein não é médica e ela não está dando continuidade aos estudos neurológicos que o Freud fez. Em Melanie Klein você encontra desespero, medo, amor, idealização, fantasmagoria. Não é uma representação, não é a catexia que se liga à representação para atravessar, ingressar no pré-consciente, se tornar consciente. Isso está dado, fechou, freudiano, você é o máximo, beijo, beijo, na boca, no nariz e na bunda. Vai por aí que tá beleza, vamos em frente. Eu vou falar sobre as coisas do homem, e ela, junto com como se diz, com o desenvolvimento e a apresentação da técnica do brincar, ela como vou falar? Ela inaugura um tipo de relação com o psíquico que ela acha, que ela denomina de a descoberta da ansiedade fundamental. Então, ela se interessa nem tanto pelo que a pessoa está falando, mas ela está buscando ouvir
qual é a ansiedade fundamental que aquele que está falando está trazendo. Então, ela funda não só uma técnica do brincar, mas ela funda uma técnica de ouvir que é diferente de onde o Freud parte para entender a mente humana, né? Não tem ideia encobridora, não tem ato falho, tudo isso está lá e funciona. Ela usa, ela percebe, mas ela está prestando atenção de onde a angústia do sujeito surge, qual é o ponto, ela como que ela fareja, ou sente, ou vibra, ou experimenta o crescimento da angústia, e ela segue isso, procurando dentro da mente dela explicações que ela usava para entender o psiquismo, as explicações que o Freud dava. Então, ela usava a ideia de sexualidade para entender que a criança talvez estivesse sexualizando algum conteúdo, por isso que estava com angústia. Então, ela procurava palavras que gerassem uma angústia na criança, que tirasse a criança da angústia neurótica para entrar numa angústia da coisa que ela falou diretamente para ele. Por isso que ela dizia coisas que desorganizavam a criança, né? O trenzinho é o pipi do papai, o túnel é a barriga da mamãe, o trenzinho entrou dentro da barriga da mamãe e estragou todos os bebês dela. Muitas crianças não gostavam de ouvir isso, né? Não tinham disposição de ouvir isso, né? De ter isso posto, falado assim, diretamente, abertamente, né? No entanto, essas crianças se aliviavam da angústia que estavam tendo dentro da sessão, porque ela ia estudando, a partir dos pequenos movimentos da brincadeira, o que ia se formando dentro da mente dela, que usava a teoria freudiana para entender o que a criança estava fazendo. A criança não sabia Freud, ela sabia. E ela punha a criança em freudez, né? O trem é o pipi, o túnel é a mamãe, né? Então, em vez de ela dizer, isso é um problema edípico, ela construía o problema edípico na frente da criança para a própria criança. Se entende isso que eu estou dizendo? Então, a técnica dela é uma técnica revolucionária que não é mais uma técnica que depende da associação livre só, mas depende do psicanalista usar recursos imaginários que descrevam angústias não imaginadas. Bom, deixa eu baixar a bola aqui, isso daí depois a gente entra para discutir mais profundamente. Eu quero fazer um pequeno resumo da obra em uns 15 minutinhos. Posso fazer? Já deu um gostinho de quero mais, doutor Emir. Não, mas vai dar gosto agora também, porque vai um pouco mais organizado. Agora, eu estava falando meio solto e deixa eu voltar aqui que eu vou falar... No início da vida, né, para Melanie Klein, não é como para o Freud, né? Você tem autoerotismo, narcisismo,
e aloerotismo. Autoerotismo, prazer de órgão, gozo, através da função do órgão. Narcisismo. O ego se torna o senhor dos órgãos e ele goza no lugar dos órgãos. Isso faz com que nasça o ego. Uma vez tendo o ego, o sujeito caminha para amar, né? Se ele amava os órgãos, depois amou ao eu, aí ele vai amar ao outro. Então, a evolução era primeiro as partes, depois o eu, depois os outros. E Melanie Klein, ela coloca o seguinte: o eu não se forma depois dos órgãos terem sido satisfeitos. O eu está inteirinho fraturado. O eu está desintegrado, desorganizado. E a criança não tem aquilo que a gente poderia chamar, usando Freud, ela não tem consciência. A criança está num estado emocional onde vamos dizer, como se ela tivesse muita intuição e pouca capacidade de compreensão e percepção. Certo? Ela tem uma antena aberta, ela registra tudo aquilo, mas ela não organiza, não compreende e não sabe que ações ela pode tomar para resolver, encaminhar as coisas que ela sente. Então, Melanie Klein diz que o eu está sempre junto de nós, ele não se forma a partir de um movimento que se chama narcisismo. Não é isso. O eu está presente desde o começo, a única coisa que ele não está é integrado. Ele está esfacelado. Ou está arrebentado, dividido, né? E o fato... E isso, né, coloca que a criança ela é um organismo que tem que está sob uma tempestade de impulsos de vida e de morte, né? Então a vida interna não é monótona, apesar de que fora ela dorme, come e fica acordada por um período de tempo e tal, né? Mundo interno, a coisa, não sei, me lembra um pouco o cinema, não sei se vocês viram algum filme assim sobre galáxias, sobre essa coisa do mundo das estrelas, do mundo... Para mim, o mundo mental sobre o qual a Melanie Klein fala é um mundo mais parecido com o mundo astronômico, né? Tem os objetos astronômicos e eles têm relações de atração e de repulsão, percebe? E assim, dentro de nós, as coisas acontecem. Nós estamos num espaço astronômico que logo que a criança nasce, vamos fazer uma brincadeirinha, ele deixa de ser astronômico e passa a ser gastronômico, né? A boca, o seio, a barriga, o peito, as mãos, o cheiro, o tato, tudo se torna uma experiência
é como se a astronomia, né, fosse segurada pela G, né, G-astronomia, né, a gastronomia dá a primeira forma para a criança de organizar o espaço astronômico dela, né? Para ela, outra coisa que é importante entender, para a criança, a criança ela não entende que as coisas acontecem de modo consequente, né? Que uma ação determina a outra. Não é assim. A coisa, vamos dizer, a coisa que se funda primeiramente é um psiquismo que eu acho que, se vocês me permitissem, ou me permitirem, eu chamaria de universo mágico, né? Com mágico e com deuses, né? Há deuses dentro desse universo. O seio é um deles. O seio é um deus, né? Nossa, a Juliana está pegando uns livros que está me deixando tenso, gente. Eu não quero falar nada. Meu Deus do céu, o negócio, Ave Maria. Ai, que medo. Ela vai fazer pergunta difícil para mim, eu sei disso. Isso daí é um exemplo de posição esquizoparanoide, mas tudo bem. Não, é só para eu acompanhar aqui mesmo as terminologias. Mas, então, esse mundo, ele é muito violento, porque ele, ao mesmo tempo que ele é abundância, ele é privação. Né? Então, a criança, ela está entre dois pontos, e ela não entende que esses pontos vêm de uma realidade só. Então, o seio é mau, ela não considera que esse seio é o mesmo que é bom. Ela organiza a experiência a partir do fato de ela estar emocionalmente péssima quando o seio está ausente e emocionalmente satisfeita quando o seio está presente. Então, o seio bom e o seio mau, eles estão nessa dimensão, né? Numa dimensão mágica de seres mágicos cujo poder é matar ou dar a vida. Então, a criança, esses primeiros objetos, eles serão, agora pode tomar nota, eles serão o superego. O superego é feito de um seio que é extremamente bom, inexaurível, e de um objeto extremamente mau, impiedoso, cruel. Então, e junto com isso, vejam bem, não está sendo construído o sistema de descarga através das representações, está se construindo dois caminhos distintos, que eles precisam se entrelaçar, mas eles não estão ainda entrelaçados, que são os caminhos do ódio e do amor. Para que ela consiga perceber que há ódio e há amor, ela precisa crescer e ultrapassar essa posição, onde ela se sente totalmente fragmentada e como chama isso? Eu perdi a imagem de vocês, Santo Cristo. Como é que eu volto? Voltei. Então, esses dois caminhos se tornam... O do ódio é o caminho da perseguição, né?
O do amor não é o caminho do amoroso, é o caminho da idealização. Porque antes de haver amor profundo, há idealização do objeto, que preserva o objeto que a mente já estava disposta a destruir. Porque ela não entende que, ao destruir aquele objeto, ela está destruindo o mesmo objeto que alimenta. Então, a posição que coloca esse problema é a posição principal, que é a posição esquizoparanoide. Deixa eu olhar aqui a cola, só um minuto. Olha, que até tem uma pergunta, mas acho que vou deixar para a próxima. Não, faça, que me descansa um pouco. Doutor Emílio, então a pulsão em Freud, ela é apoiada no instinto, vamos supor, no instinto de mamar ali, onde vai sugando o alimento, e aí vem a satisfação e vai, né, criando a pulsão, esse apoio no instinto. Na Melanie Klein, então já não seria esse o desenvolvimento psíquico. Não, o Freud, ele está, vamos dizer, o psíquico que ele pensa, o psíquico busca prazer ou busca descarga. A Melanie Klein, o psíquico busca outra pessoa. O psíquico da Klein busca o objeto. Para a boca, o objeto é o seio. Para o Freud, o objeto é qualquer coisa que traga o prazer. Não é diferente a ideia de objeto. Para Melanie Klein, o objeto é aquilo que é correspondente à necessidade que o bebê tem. Apesar de que ela considera o objeto também, como Freud pensa, que é um objeto ligado apenas ao serviço utilitário de dar prazer. Mas ela vai colocar esse objeto utilitário como um objeto que o sujeito despreza. Já tem outro romance por trás. No Freud não tem romance nenhum, não tem desprezo nenhum. O objeto é só útil. Ele não tem a pulsão não busca nada. A pulsão busca prazer. Então, o fato da pulsão buscar prazer não está buscando algo lá fora. Para Melanie Klein, o ego está buscando outro ego. Mesmo que ele encontre no caminho da busca do outro ego, primeiro de tudo, o seu superego. Porque o Freud faz com que o impulso seja um investimento. A Melanie Klein faz com que o impulso seja uma descarga. Uma coisa é eu começar investindo, outra coisa é eu começar expulsando. A Melanie Klein, eu estou expulsando a violência de mim para cima do objeto, e o objeto contém essa violência e me dá uma resposta mais organizada do que a resposta que eu tinha antes. E nesse momento que se instalou a relação de objeto, se fez um vínculo sexual, mas se fez um vínculo mortífero também. Se fez um vínculo agressivo, se fez um vínculo possessivo, se fez um vínculo, vamos falar, invejoso, porque a criança não sente só amor pelo seio, ela sente ódio do seio que a priva, e quando ela cresce um pouco mais e integra a noção de que o seio um é o mesmo, né? O seio mau e o seio bom são um seio só, é o começo da posição depressiva, né? O seio se torna um só e ela sente pena
ou sente remorso, né? Vamos dizer, a Melanie Klein coloca que a criança, que a passagem da posição esquizoparanoide é uma passagem da frieza e da desconfiança para uma angústia que se chama remorso. Eu lido com o remorso me acusando, melancolicamente, ou lido com o remorso inventando uma solução mágica para ele, maniacamente. Eu luto contra a minha tendência a sentir tristeza, ou seja, a sentir comiseração, a sentir pena do objeto, por isso o remorso, porque, para mim, o sentimento de pena me gera dor psíquica muito maior do que a dor psíquica que eu tinha quando eu simplesmente expulsava e projetava as coisas, ou me quebrava para não senti-las. Então, a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, eu saio de frieza esquizofrênica, paranoia, né, perseguição na paranoia, para o sentimento de culpa, que é um sentimento de culpa muito diferente do sentimento de culpa de Freud, que se refere ao sentimento de culpa pelo desejo edípico. Não é isso que nós estamos falando de Melanie Klein. Né? A criança sente culpa pelo mal que ela percebe que ela fez ao objeto que cuida dela. Então, essa integração é muito angustiante para a criança e é chamada de posição depressiva. Por isso que a criança se defende dessa integração, que a faria ficar muito angustiada por ter feito mal ao bom objeto. A criança cinde, faz mania e melancolia. E a mania e a melancolia, gente, elas são sintomas e mecanismos de defesa que evitam que você seja responsável. A responsabilidade é diferente da necessidade de culpa. A melancolia é uma necessidade de culpa. A responsabilidade não é melancolia porque o sujeito quer ter a culpa daquilo que ele fez e não está interessado em que ninguém o desculpe. Ele faz questão de assinar o ato autoralmente. Ele quer ser responsável, ele quer responder por aquilo. Ele não está pedindo para se escapar. Né? A necessidade de culpa é eu preciso subir na cruz. É diferente. Então, mas antes de chegar nessas culpas, né, a gente tem que entender que a Melanie Klein pensa no processo de formação como camadas, né, gente? Vem lá do mais profundo, esse astronômico, é reduzido ao singular da mãe-criança, né? Vamos dizer, vira, como fiz a brincadeira, gastronômico, e depois, gente, a criança começa gradativamente a estabelecer a relação com o mundo real. A realidade vai participando do evento cotidianamente, né? A realidade, ela confere a realidade, inclusive, é que proporciona a bondade e a maldade do objeto. Se a mãe está lá,
com a teta cheia de leite, a criança acha genial, e se a mãe não está, acha, né? A própria realidade ajuda a formar essa dualidade. É bom que vocês tenham em mente, vou falar só para avançar a teoria para frente, mas depois a gente volta para trás. Mas a Melanie Klein também observou, ao observar as crianças, que algumas crianças não têm uma relação só boa ou má com o seio. Tem uma relação que a gente poderia chamar de saudável ou de neurótica com o seio. E há crianças, como ela mesma chamou, de bad feeders, maus comedores, traduzido assim ao pé da letra, mas é criança, acho que em português, criança ruim para comer, né? Mas eu prefiro bad feeders porque tem uma maldade. A criança também faz maldades contra o seio. Então, a criança também priva o seio de ser mamado. E a criança também judia do seio quando ela acha que ele está mandando mais do que deveria, ou quando ela acha que ele está sendo mais cruel do que deveria, ou, sei lá, tem autonomia mais do que deveria. Isso constitui todo o universo da relação sádica e masoquista entre uma mãe e seu bebê, que não é isso, não é dito pelo Freud. Freud não parte das relações sadomasoquistas entre uma mãe e seu bebê. Freud fala unicamente que a boca deseja o seio, mama o seio, registra a experiência de satisfação e repete alucinadamente isso daí. É diferente do que a Melanie Klein fala, de um pensamento que inclui as relações humanas entre uma boca e um seio. Com ódio, com vingança, com ciúme, com dentada, com facada, com mordida, com chute, pontapé, tudo isso. Tudo isso está disponibilizado nesse universo chamado relação mãe-bebê. Tá? Fala, Zé. Precisa abrir seu microfone. Então, quando ele ataca, por exemplo, quer estar mamando, que está vindo um seio, está dando demais, ele ataca o seio, é como se ele fizesse a introjeção disso para dar conta dessa agressão? Como é que é a ideia? Ataca, introjeta o ataque? É. Como se ele trouxesse para dentro isso para ver se ele dava conta desse objeto mau. Não, ele pode introjetar o seio destruído. Isso sim. Então, ele vai introjetar e esse seio destruído vai imediatamente ser usado pelo superego contra a agressividade do bebê. Porque, na verdade, o nosso respeito pelo outro não vem do interesse sexual, como era no Freud, mas vem do cagaço da retaliação. Né? Nosso respeito vem do medo. Né? Primeiro, a gente tem vamos dizer, que tanto posição esquizoparanoide quanto depressiva são níveis éticos diferentes. Né? A ética de um bebê da posição esquizoparanoide é muito complicada, porque a ética... Você vê no mundo adulto a ética da posição esquizoparanoide, você vê isso daí no poder político. Sei lá, violência, traição, sacanagem, mentira,
perversão, roubo, imoralidade, todos os modos possíveis de ser filho da puta, eles são a ética de um grupo. Gente, acho que vocês têm que ter ideia disso, da gravidade disso. Essa é a ética de um grupo cuja responsabilidade é administrar um país. E a ética dos grupos políticos ela não consegue transcender além da ética esquizoparanoide. Porque se ainda entrasse na posição depressiva, a gente teria algumas chances de tristeza. Alguma. Por exemplo, na posição esquizoparanoide, não há empatia, ou há uma empatia que é a absoluta invasão total, confusão completa, né? Eu e você somos a mesma coisa, enfim, é a vida que segue, né? Então, a evolução que a Melanie Klein, outra revolução que a Melanie Klein fez foi pegar esse modelo evolucionista que ela teve, né, e marcar o tipo de ética em cada um desses grupos, desses níveis evolucionistas, né? E depois, além de tudo, ela não só fez isso, como ela também pegou essas posições que vinha uma primeiro, outra depois, ela pegou essas duas posições e disse que ficam as duas posições oscilando a vida inteira. Então, você não resolve o problema. Você, na verdade, tem que resolver o problema todo santo dia. E tem que buscar as soluções maduras todo santo dia. Porque a cada vez que você sonha, você volta para um estado de renascimento psíquico. E você precisa restabelecer todas as defesas de novo. A gente faz isso parecendo brincadeira, mas, né, a maior parte do tempo nós estamos mergulhados nas nossas fantasias, né? Não, tem uma música aí do Azambuja, do filho do Abu, né? O André Azambuja, Abujanra, não Azambuja, Abujanra, desculpa. Filho do Antônio Abujanra, aquele que tinha aquele programa na TV Record, como é que chamava mesmo? Um programa de pergunta difícil, que ele vivia pegando no pé dos artistas que iam lá. Mas, enfim, o André Abujanra, ele tem uma música Provocações? Isso, Provocações, exatamente, esse mesmo. Hoje faz aquele Marcelo Taz, né? Hoje em dia é o Marcelo Taz, né? Mas, então, o André, ele tem uma música que diz assim: o mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. E isso é uma afirmativa que a Melanie Klein não escreveu, mas ela escreveu a vida inteira sobre isso. O mundo de dentro da gente é maior do que o mundo de fora da gente. Tem mais mundo dentro da gente do que no mundo de fora da gente. Então, a Melanie Klein é uma teórica desse universo, né? De um mundo fragmentado e de um mundo tentando se integrar, né? A posição depressiva é um mundo tentando se integrar, né? E na melancolia tem uma virtude, e na mania tem outra virtude. Na melancolia tem a virtude da tristeza guardada lá no fundo, que um dia será a nossa tristeza ou o nosso direito à tristeza. E na mania
tem a nossa capacidade de reparar as coisas que a gente fez com o nosso próprio amor. Então, a esquizoidia dará para nós a capacidade de dividir para observar. A paranoia dará para nós a necessidade de ter desconfiança e curiosidade. Então, se você pegar tanto posição esquizoparanoide quanto posição depressiva, maníaco-melancólica, você vai entender que lá estão as essências de todas as doenças do humano e a essência de toda a virtude humana transformada em simbólico, né? No simbólico. Gente, o 21h39. Façam perguntas, assim, eu dou um fechamento. Tem mais umas coisas para eu apresentar, mas eu apresento na outra aula, acho que não tem importância. Pode ser? Fica à vontade aí dos nossos amigos aí, colegas, se eles querem dar alguma pergunta, algum comentário, se eles quiserem refletir mais sobre o assunto, que foi muita informação também, colocar no grupo, né, doutor Emir, para poder trabalharmos a próxima aula. Talvez perguntas que simplifiquem para vocês as coisas que eu falei, porque fui falando, né? Estou falando do cósmico, né? Uhum. Do cósmico, do astronômico para o gastronômico. Uhum. Então, a analogia que eu fiz é, ao nascer, a criança é astronômica. Sim. Na hora que ela passar a interagir com a mãe, com o mundo, ela começa a se tornar gastronômica. Exato. E não é de uma maneira única, seria multifacetada essas interações. Na verdade, é assim, é do infinito ao singular. Tá? Uhum. Do infinito vazio e sem forma, sim, a primeira forma que esse infinito vazio gerou, que é o bebê, ou é o bebê com a mãe. O bebê, a mãe e o pai, sei lá. Tanto faz qual é o matricial disso daí, mas vamos ficar com esses três, bebê, mãe e pai. Então, tudo vai funcionar assim, toda a teoria. Né, o Emir era um genérico. uhum. Né? Ele, quando chegou, deram o nome, Emir. Virou uma singularidade falada, mas não uma singularidade experimentada. Né? Esse nome pode ter trazido as cargas, a infelicidade, a neurose, a vida plena, a maravilha. Mas, enfim, eu fui crescendo até a hora que eu me tornei um serzinho. Um euzinho com direito de dizer algo a meu favor. Então, do infinitão vazio e sem forma até mim, muitas camadas tiveram que ser atravessadas, né? Como para você, como para a Ana, como para a Juliana, como para o Mauro. Todos nós tivemos que fazer uma jornada perfurando todas essas membranas até vir a sermos nós, se é que conseguimos, hein? Não são todos que conseguem, né? Então, é do grandão para o pequenininho. Do macro para o micro. Essa forma que você falou da ética nas posições, uma forma diferente que eu não tinha visto ainda. A gente vai passar nisso pelos textos? Não, Melanie Klein nunca fala desse assunto dessa forma. Nunca. Eu que tenho esse modo de ver a teoria kleiniana, e acho que é bem oportuno para as coisas que a gente vive, né? O nível ético, né? Os melhores de nós chegaram à posição depressiva. Mais do que isso,
não foram. Né? Nossa organização psíquica está muito longe do genital, né? Como Freud dizia, né? Oral, anal, fálico, genital. Oral, anal e fálico é uma lógica violentíssima, né? O falo não é o pênis, o falo é um objeto maldoso, né? Não é o centro. Para Melanie Klein, essa ideia de narcisismo do Freud, que é feita com o falo internalizado, completamente, ela achava ele louco. Não acha nada disso. Narcisismo, para Melanie Klein, é um desvio psicótico. E não a construção do eu do sujeito. Mesmo porque o eu do sujeito é uma coisa eternamente inacabada, eternamente em construção. Então, não tem esse papo de narcisismo. Ela acha narcisismo um desvio, uma defesa, não acha uma coisa constitutiva, nem acha boa. Né? Não tem essa visão, nem do Winnicott, que é fã da ideia do narcisismo, nem do Freud, nenhum dos dois. Ela abomina o narcisismo. Inclusive, uma defesa esquizoide, as defesas esquizoides são narcisistas, né? Então, não é uma virtude, né? E esse mundo muito pequenininho do eu, né, perto da complexidade que é a humanidade, nossa, né, gente, nem vale a pena, né, porque é muita bobageira, não tem, o eu está longe de ser capaz de entender o nós, muito longe.